Fala aí, meus amigos retranqueiros, tudo beleza? Se você já ficou na dúvida de como analisar o adversário ou se você deve adaptar as suas ideias, as suas táticas para enfrentar determinado oponente, essa playlist é exatamente para te ajudar com esse problema. Hoje eu vou te mostrar como eu explorei uma fraqueza do São Lourenço pela Libertadores a partir de uma leitura feita nos primeiros minutos de jogo. Com a bola, o São Lourenço ele se organizava num 4-4-2 tradicional, mas sem a bola eles baixavam para um 4-1-4-1. E assim que a partida começou, ficou claro que essa mudança criava uma exigência grande na transição de um dos lados do campo. Nesse vídeo eu vou te mostrar esse pequeno grande ajuste que eu fiz, que fez com que o São Lourenço sofresse, mostrando no campinho tático minhas ideias tanto para atacar o 4-1-4-1 quanto o tradicional 4-4-2. Tudo isso aplicado na prática e um primeiro tempo de almanaque da equipe do Figueirense. Bom, a equipe do São Lourenço que a gente enfrentou, no pré-jogo eu tive uma dúvida se eles de fato usariam o 4-4-2 com bola e o 4-1-4-1 sem bola, porque tinha poucos jogos na temporada. Esse momento aqui, esse recorte que eu estou pegando para fazer esse vídeo é um pouco mais à frente, então aqui fica mais claro que eles vão usar o 4-1-4-1 para se defender, mas naquele momento eu não tinha a certeza, tá, que isso ia acontecer. E a formação esperada, né, da equipe do Figueirense, os jogadores que iriam a campo, teriam como destaque, né, o Ignácio Schor, que é um meia-direita, que tem alguma velocidade, ele tem um jogo físico, ele tem mobilidade, né? Apesar de o jogo mental não ser tão bom, ele jogaria como meia-direita. Como meia-esquerda, o Naruel Barrios seria o outro, que é ao contrário, né? Fisicamente é um pouco pior e mentalmente é muito bom. E na frente, quem iria jogar não seria o Ivan Fernandes, seria outro jogador que é o Franco Dias. Deixa eu ver se eu consigo achar ele aqui, tá aqui, ó. O Franco Dias, seria esse cara aqui que ia jogar no ataque, nessa posição aqui. E ele fisicamente é muito privilegiado, né? E na meia central pela direita, quem iria jogar seria o Iralá, que é esse jogador aqui, tá? Elian Iralá é um médio defensivo meia central. Agora vamos para o campinho tático, né? Para entender um pouco melhor o que eu acabei explorando. Bom, então é o seguinte, eu, como disse, né, tinha dúvida se eles jogariam no 4-4-2 ou no 4-1-4-1, e aí eu pensei, né, como eu iria atacar se eles estivessem usando o 4-4-2. Eu vou deixar, inclusive, passando na tela aí o conteúdo do meu amigo Andrei, que tem uma página no Twitter chamada Corta Luz, e ele abordou esse tema lá em um dos tweets dele, que eu vou deixar aí também na descrição, em que ele mostra como cada formação pode ser explorada, né, aonde ela é mais vulnerável. E o 4-4-2, né, ele tem uma vulnerabilidade que ela pode ser explorada ou não, que é jogar entre essas linhas aqui, né? Então eu posicionei um meia central de construção para ele jogar aqui, né? E o Volantém, que é um médio entre linhas, que também joga aqui, né? E no último terço acaba invadindo a área, e eu gosto disso, desse movimento também. Então eu fiz isso aqui para tentar jogar nas costas desses volantes, né? O Heitor é um médio defensivo, então ele vai chegar mais à frente. Os meus extremos, um é o Laterza, o outro é o Alonso Vargas, né? Vai chegar aqui. E o Heitor vai ter a companhia do Kaique, porque o Kaique joga como um ala de construção, então ele vem para cá. Então eu meio que crio, né, um quadrado aqui, né? Eu gosto muito dessa situação do quadrado aqui. E o Virgílio joga como um ala, vai encostar aqui também na extremidade, os dois zagueiros vão subir, né? Então, quando eu crio esse quadrado, eu posso causar, né, indefinições aqui, né, no Iralá e também no outro volante. Isso se os atacantes pegarem os meus zagueiros, né? Eu sei que o extremo pode voltar aqui, mas enfim, eles têm que ter essa sincronia, né? Então eu gosto dessa opção do quadrado, eu me exponho mais também, né? Fico no mano a mano aqui, e em algumas situações eu aceito isso, e nesse jogo contra o São Lourenço, que eu estava jogando em casa, eu ia aceitar essa condição. E aí eu queria entrar no mérito do que é uma janela de oportunidade, tá? Dentro do jogo de futebol, existem muitos embates, movimentos, sincronias de um esquema para o outro, um jogador pega esse daqui, o outro pega esse, mas existem momentos em que isso vai desencaixar, e esses desencaixes geram uma janela de oportunidade, porque se esse jogador, por exemplo, fica na dúvida e encaixa nesse cara aqui,
esse cara aqui pode ter uma oportunidade de ter um espaço aberto aqui, né, de receber em boas condições. Ah, mas o extremo pode fechar aqui. É verdade, tudo isso pode acontecer, mas se não for feito de maneira sincronizada, vai criar uma oportunidade. É aquilo, né? O gol no futebol, ele só sai, ou ele sai na maioria das vezes, porque alguém erra alguma coisa. Isso está inerente ao jogo. Por mais que a gente não veja, né, um erro claro, às vezes acontece desencaixes que são pouco percebidos e quem aproveita melhor essas janelas acaba vencendo a partida, ou quase vencendo sempre. Enfim, o futebol também não tem essa ciência exata. Você pode aproveitar muito bem as janelas e ainda assim perder o jogo. Mas é isso que é uma janela de oportunidade. E eu estou falando sobre isso por quê? Porque nesse jogo a janela se criou justamente na troca do 4-4-2 para o 4-1-4-1. Como eu disse, eu tinha dúvida se viria no 4-4-2. Mas se eles fossem vir no 4-4-1, esse jogador aqui, e aí eu vi isso no início do jogo, eu não sabia quem iria fazer a ala do campo. Mas quando começou a partida, na formação sem posse, isso foi exibido, né? O Franco Dias, que é aquele... acho que é Franco Dias, né? Se eu errei o nome, eu vou deixar aí descrito. O Dias, né, melhor dizendo, ele que foi responsável para vir para o lado direito. O Shor vinha para dentro e o Iralá vinha para cá. Então, e esse cara ficava no meio. Então, o 4-1-4-1 se transformava dessa maneira. Cara, você pedir para um atacante vir aqui para o lado e todos esses jogadores se movimentar, o que pode acontecer? Janelas de oportunidade. Porque é um movimento grande, não é pequeno, e essas janelas podem aparecer e elas podem ser exploradas ou não. Então, quando eu vi esse cenário, eu falei, cara, o Dias, ele é muito rápido, mas ainda assim, se houver transições demais no jogo, ele pode ter problema de ficar indo e voltando. Eu imaginei, né, que o Football Manager, se eu faço esse movimento, ele teria aquela exclamação, né? Olha, esse jogador tem que percorrer muita distância. Isso pode ser um problema. Então, quando eu vi isso aqui, eu não hesitei em explorar o lado esquerdo, né? O meu lado esquerdo do ataque. E eu não mudei absolutamente nada as minhas condições de ataque. Eu ia continuar atacando do mesmo jeito. Por quê? O 4-1-4-1, ele tem uma vulnerabilidade, né? Aonde ele é muito bem equilibrado. Então, a vulnerabilidade está por aqui, em você construir de trás. Como eu não queria que os meus zagueiros construíssem muito, eu falei, cara, no pior cenário, né? Se o Shor desce para pegar o Volantem, se o Carlinhos atrai essa marcação do número 5, o Heitor e o Kaique podem armar de trás e ficar numa condição boa, porque o médio defensivo está muito longe. Até ele saltar aqui, pode ter um problema. Eu não sei se os extremos vão pegar esse lateral, se vai pegar esse daqui, eu não faço a menor ideia. Mas se eles forem para o caminho natural de vir para cá e fechar o corredor, eu vou ter uma oportunidade aqui de jogar nesse na frente dos volantes. Então o 4-1-4-1 ele é mais estruturado e sólido do que o 4-4-2 e a vulnerabilidade está mais atrás no campo. E foi assim, eu resolvi não mudar a maneira que eu ataco o 4-4-2 ou o 4-1-4-1. Nesse caso aqui, eu fiquei tranquilo com relação a qual escolha o São Lourenço ia fazer. E como eu estou dizendo, eles escolheram o 4-1-4-1, eu vi no início do jogo, percebi essa grande transição e falei, vou focar o meu ataque pelo lado esquerdo, porque eu acho que vai ter desencaixe aqui nessa troca de posições. As minhas instruções táticas, né, a minha tática, ela é muito simples, não tem nada de absurdo aqui. Um ala, dois centrais, né, centrais com bola, defesa com bola. Eu até tenho zagueiros de construção nesse momento, mas não são assim melhores do que os meus meias, né? O Kaique, né, que eu falei, vindo por dentro como um ala invertido, tá? Vindo para cá, um extremo na frente com o Laterza, e isso aqui é um detalhe, o Laterza, que é o cara do lado esquerdo, né, ele é extremamente rápido e móvel, então não era só explorar o lado esquerdo, eu tinha um jogador muito capaz de explorar aquele lado, e o Laterza era esse cara, ele tem 10 fintas por 90 minutos no campeonato estadual, é um cara que é bem incisivo, então ainda tinha esse detalhe favorável, né,
para a equipe do Figueirense. O Vargas, o Alonso Vargas, jogando como um extremo invertido, o Guilherme na frente como ponta de lança, o Carlinhos como meia central de construção, que era o que eu tinha falado, né? Justamente para ele não pisar muito na área, tentar ficar por aqui, né? E o médio entre linhas, que é o Volantém, que é uma espécie de mesala, né? Mas eu sinto que é um mesala muito menos incisivo, ele só entra na área lá no final, durante a construção, ele acaba ficando ali entre o zagueiro e o volante, no 4-4-2 no caso, né? Tentando explorar aquelas costas, né, que eu tinha mostrado. Então era essa a minha formação. E as minhas escolhas de instruções, né? É um jogo mais lento, mais curto, tentando controlar o ritmo, sair da pressão, levar a bola até a área, mas aí, né, o avançar eu botei aqui, avançar pelo lado esquerdo, para gerar lances com mais frequência desse lado. Primeiro vamos pegar, né, o nosso desenho tático que aconteceu em alguns momentos. Em alguns momentos ficou exatamente como está aqui agora. Os meus dois zagueiros, né? O Fernando e o Scarioli, o médio defensivo, o Heitor, o lateral vindo por dentro, o Carlinhos, né, ficando entre esses dois fazendo um triângulo, porque o Volantém, que é o médio entre linhas, ele entrou na área, então ficava esse triângulo aqui, às vezes o Carlinhos um pouquinho para cá, sem ser exatamente um triângulo, mas desse jeito aqui é que ficou algumas vezes, e às vezes também o quadrado. Eu vou pegar aqui alguns exemplos. Do lado esquerdo, o Laterza, do lado direito, o Virgílio, o meu lateral, e dentro da área, o extremo invertido e o atacante. E aqui a gente consegue ver a equipe do São Lourenço atacando no 4-4-2, a linha de 4, os 4 no meio e os dois atacantes, o Franco Dias aqui. Esse lance aqui, eles vão perder a bola. E a gente vai ver a dificuldade do Franco Dias em tentar voltar para cobrir aqui essa faixa do campo, já que ele é responsável por isso aqui, né, quando tiver sem a bola. Vamos deixar o lance seguir, eles vão perder a bola aí, perderam. Nesse momento, né, é uma transição. O Franco Dias está muito longe daqui, ele não vai conseguir chegar aqui, cara. E começa a equipe do São Lourenço tentar se organizar para chegar no desenho 4-1-4-1. Veja que o Irialá, né, ele está tentando descer aqui, tentar ficar um pouco mais próximo. Eu estou falando do Irialá, mas pode ter sido o Vantoso aqui, né? E aqui desse lado do campo vai ficar o Chor, tendo que se deslocar para lá, já que o Franco Dias ainda não chegou, e gerando aqui, né, um espaço já devido a esse posicionamento dele aqui que está incorreto nesse momento, né? E aqui, ó, o Franco Laterza vai tentar uma tabela, o Franco Dias está tentando voltar. Não é para ele estar aqui, é para ele estar aqui, fechando esse corredor. O Chor fica no meio do caminho. Ele tentou fazer uma coisa, tentou voltar para o meio. Cara, tá quebrado aqui essa linha. E aí o Franco Laterza vai receber na frente. Ele é muito rápido, conseguiu dominar, cruzar, e o Guilherme ali de cabeça, né, acabou fazendo o 1-0. Mas dá para ver o quanto força uma desorganização da equipe para tentar voltar para esse desenho ideal, né? Aqui é mais um ataque nosso, né? E dá para ver o desenho, o quadrado, né, que eu estava falando. O zagueiro está aqui atrás, né? Tá subindo ainda. Aí tem o Kaique e o Heitor, o lateral aqui do lado, o Laterza do outro lado. E tem aqui o Volantém e o Carlinhos, né, aqui na frente, e os dois atacantes, o atacante e o ponta, né, entrando também para virar atacante. Então fica mais parecido com um quadrado, né, que era o que eu estava falando lá no campinho tático. E eles perderam a bola, né? Nesse momento aqui, o Franco Dias está aqui, ele pode voltar lá, mas, cara, ele não voltou como deveria. Olha onde ele está, né? Ele não está fazendo exatamente o corredor. O Laterza fez uma corrida rápida, a bola não chegou nele e, por sorte, eles não tomaram o segundo gol. Agora aqui é um momento onde eles estão organizados no 4-1-4-1, tá? Vou até ver quem é esse 1 aqui, é o Iralá, ele tá aqui. Dá para ver que o Franco Dias, agora sim, ó, ele tá em cima do Laterza, fechando o corredor. Agora ele tá onde deveria estar, né? A jogada ainda assim acontece, mas acaba não saindo gol, né? Mas ali ele tá posicionado exatamente, né, aonde ele deve, e aí, né, o risco de acontecer alguma coisa é menor. E mais uma vez a nossa organização aqui, né? O quadrado que eu estou falando, desses jogadores, né? Tentando
causar essas indefinições aqui nesse 4-1-4-1. Esse lance aqui também é um bom exemplo desse desencaixe. Eles estão com a bola, lançaram a bola para frente, né? O Franco Dias está aqui. O Scarioli domina a bola. A partir desse momento, o Franco Dias tem que correr para cá. Ele deveria estar aqui, né? Fechando esse corredor. Mas olha o espaço que o Laterza tem. O Schor dessa vez está longe, né? O Scarioli vai tentar... O Scarioli não. O Fernando tenta um passe longo. E o Laterza recebe a bola. Ele recebe com muita liberdade, né? Porque o Franco Dias... Cara, ele não tem tempo, né? O Dias, vou sempre dizer o Dias, que eu estou na dúvida se é Franco. O Dias, ele não consegue chegar aqui a tempo, e nem o Schor. E aí o Laterza, que é rápido, né? Consegue dominar, cruzar e cria essa oportunidade aí e sai o terceiro gol. Esse lance aqui, eu acho que é o mais didático, né? Para mostrar que, tipo assim, cara, esses desencaixes vão acontecer e ele tem um custo. E o custo foi exatamente esse. Se o Dias estivesse aqui colado nele, ele iria conseguir atrapalhar o Laterza, mas ele não estava, o Laterza teve a oportunidade, o Dias está aqui agora, né? E isso teve um custo e saiu aí o terceiro gol. Esse foi o gol que eu mais gostei com relação a essa janela de oportunidade gerada por culpa do próprio São Lourenço, que entende que aquele desenho ali, o 4-1-4-1, é o ideal e que ele vai acontecer naturalmente, né? Mas existe a transição e ela pode te punir em algum momento, né? E foi assim, o jogo acabou 3-0. O nosso primeiro tempo foi perfeito, quase fizemos o quarto gol aí no início do segundo tempo, mas foi exatamente assim que a gente construiu uma vantagem considerável na primeira etapa. E os números, né, também mostram da partida como a gente foi superior, né? Aí é uma questão de tudo, né? Como o jogo se desenrolou. A gente teve uma expectativa de 2,76, o que está ótimo para 13 chutes. Tivemos 10 desarmes, eles tiveram 19, nada muito anormal para quem teve tanto a posse, né? A gente teve 61% de posse, eles 39%, eles desarmaram até pouco para essa quantidade de posse que eles tiveram, acho que pouco, então ok, nada demais também. Tivemos 3 chances, né, flagrantes, 9 escanteios contra 5. A expectativa de gol deles foi de 0,34. Cara, foi um jogo excelente. E o Vargas, né, acabou recebendo a nota 10 porque ele teve 3 assistências. O Laterza, ele ficou com a nota 7,3 porque não teve assistência direta dele, né? Acabou tendo inversões para o Vargas, né? É aquilo, o Laterza não deu o último passe, mas o penúltimo passe, né, estava ali muitas vezes no pé dele. As jogadas se criaram por ali. E agora uma dica rápida. Se você é daqueles jogadores que gosta de jogar com times pequenos ou com times que estão passando por problemas financeiros e não consegue ter sucesso, o problema pode não ser sua tática, e sim o seu processo. E por isso eu estou te indicando o e-book do Zero ao Título do jornalista esportivo Felipe Esbardelha. Nesse e-book ele vai entregar o mapa para você transformar qualquer clube sem estrutura em uma dinastia. São pouco mais de 30 páginas de puro conteúdo estratégico sobre gestão, valor de mercado e como vencer por osmose mesmo sem você não ser um gênio da tática. Esse e-book não é sobre tática pronta, ele é sobre estrutura, gestão. O foco é aumentar o valor do clube e dos jogadores ao longo do tempo, perfeito para quem quer aprender rápido e já aplicar no seu save. O link para esse e-book está no comentário fixado e na descrição. Para você ler ele, é só instalar o aplicativo da Amazon que tem para tablet, celular e computador. Clicando nesse link e efetuando a compra, você está ajudando o canal porque eu recebo uma pequena comissão. Mas se você não puder, não tem problema, só se inscreve no canal, curte esse vídeo, hypa também ele porque me ajuda muito. Sem dúvida nenhuma, eu gostei muito de aproveitar essas janelas de transição. Acho que às vezes dá para fazer, nem sempre. Talvez eu encontrei o cenário ideal aqui, como eu falei. O Laterza é um cara muito rápido e a bola chegou muito bem nele. Eu tinha zagueiros com bola, então teve passes ali bem arriscados, né? E que deram certo, principalmente no terceiro gol. Isso aqui é infalível? Não, né? Como eu sempre gosto de falar, não é uma tática pronta, não é uma receita pronta, porque eu dependo de ter a posse de bola como eu tive, eu dependo de me impor durante o jogo.
talvez sem se impor eu também conseguisse alguma coisa, mas sem a bola, né? Eu já tive cenários aqui em que eu joguei contra o 4-4-2 e eu tentei explorar essas costas dos meias centrais, dos volantes, e eu não consegui explorar, porque eu não tenho a bola, porque o outro time consegue lidar com tudo isso e consegue retomar mais bolas e causar problemas na minha transição. Então isso aqui não é infalível, né? Eu gosto de criar esse cenário, sei que vai criar indefinições, que vai criar janelas, e isso, de certa forma, é um alerta, né? É um alerta no sentido de, eu sei que muita gente faz esses movimentos, né, meio bruscos, né, de tentar fazer com que o jogador cumpra um papel bem longe, né? Inclusive, eu posso até fazer aqui, só como teste, eu vou pedir para o meu atacante aqui, né, o Guilhermo, jogar aqui, né? Tentar com a bola jogar aqui e sem a bola jogar do lado de cá. Vejam que tem, né, a exclamação. Eu sei que muita gente faz isso, né? Ignora um pouco isso aqui. E das duas, uma. Ou o jogo não pune como deveria, tá? Deveria punir, eu acho que deveria punir bastante esses movimentos muito grandes, como a equipe do São Lourenço fez, apesar que estava aqui do lado, né? Estava aqui pro lado direito. Mas mesmo assim eu acredito que tem esse alerta. Ou você está sendo punido e não está percebendo quando você toma alguns gols. Mas no longo prazo talvez essa punição seja pequena, ou porque a CPU não consegue explorar, ou contra determinados adversários que são muito fracos, isso aqui não vai ter um custo, mas contra adversários muito fortes, isso vai ter um custo. E eu gosto de imaginar que tem esse custo que a gente viu nesse jogo aqui contra o São Lourenço. Então, fique ligado. Observe os gols que você está tomando, porque pode ser proveniente de um movimento tão grande assim. E às vezes a gente acaba não parando para ver, né? A gente só sabe que eu tomei um gol do lado esquerdo, mas aí você não percebe que foi numa troca de posição que pode ocorrer esses problemas que a gente viu. Bom, é isso. Se inscreve no canal, curte esse vídeo. Vou deixar um vídeo aqui do lado esquerdo sobre o uso da mentalidade de forma dinâmica no Futebol Manager. Valeu, um abraço e até a próxima.